Pois é, e na verdade, ao mesmo tempo, tem essa coisa importante, né, que nó do peixe, né? Inclusive tem vários dos capítulos deste livro referências ali à questão do peixe, que vem do nosso índio, que já era um grande consumidor, né, de peixe. O português, por sua vez, né, que é a outra grande contribuição mais importante para a nossa culinária, o português também come muito peixe, certo? Quer dizer, é um bicho comedor de peixe pequeno, grande, bacalhau, o que pintar, né? Quer dizer, tem bastante coisa. Então, o que acontece é o seguinte, né? Assim que chegou aqui, o colonizador começou a aprender os peixes que eram bons, os peixes interessantes com o nosso índio. Aprendeu, inclusive, logo a fazer aquele jeito mais simples que eles faziam, que era o de envolver na folha de bananeira ou na folha de algum vegetal, né? E assar direto nas brasas, né? A chamada poqueca. Hoje em dia, inclusive, a gente confunde, pensa que a origem da moqueca é a poqueca, mas não é bem assim, porque o peixe, muitos índios também comiam peixe cozido, né? Cozido em cuias de cerâmica e tal, em pedaços grandes. E quando se tratava de peixe pequeno, aí não tinha erro. Nossos índios, eles comiam o peixe pequeno direto, feito na brasa, em cima de um moquém, né, que é uma grelha de bambu, sobre umas varas de madeira, com as brasas por baixo, tal, né, com o fogo por baixo. Ali eles punham os peixes inteiros, né, direto, sem tirar escama, nem tirar a tripa dos pequenos, bem entendido, né? Porque eles achavam que a tripa e a escama dão um saborzinho especial. É questão de experimentar. Quando a gente come... Fibra, né? E nada de óleo, né? Não, jamais. Só os africanos que chegaram aí já, e os portugueses aí... O português começou a pôr óleo. Não, nada. Óleo. Era tudo direto na brasa, né? Eu sempre costumo falar, professor, que nas obras de Debré, nós podemos sempre ver que os índios estão sempre com o corpo mais esbelto, porque eles não comiam essa é uma teoria maluca minha, né? Eu sempre digo que nas pinturas de Debré, os índios estão sempre mais esbeltos do que os portugueses, do que os escravos africanos. E é gozado que também todos os primeiros que chegaram nas descrições falam isso, hein? O Caminha, né? O Pedro Vaz de Caminha, que é o primeiro documento sobre o Brasil, ele logo vai falando que os índios são muito sarados, né? Aquele corpo sarado, bonito, magro, musculoso, forte e tal, né? Não, nem leite bebia. Tem uma carta que ele fala, jogava o leite fora, né? Quer dizer, nem leite comiam, né? Porque não sabiam o que fazer com o leite. Então, o leite eles jogavam fora, nos quintais. Tem um trecho da carta, logo no início do Câmara Cascuda, que ele relata isso, né? É um povo rude que até o leite jogava fora, porque não sabia o que fazer com o leite. Quando se lhes oferecia... Então já não engordava, né? Porque não tomava leite, né? Não tomava gordura. Uma pergunta? Diga lá, meu caro. Para dar uma contribuição para o Maranhão, foi meu professor em 72, foi meu professor em faculdade. Começa a entregar as datas, né? Muito pouco tempo a mais que a gente, ele tinha muito mais competência do que a idade, sempre foi isso. E foi determinante para uma geração de uma importância muito grande, maior do que vocês imaginam, maior que ele saiba. E eu ia dar só uma contribuição em relação à mandioca, que o alimento, a forma de alimentação mais moderna de estocagem e transporte chama liofilização, que é uma mistura de tratamento do alimento de temperatura e pressão. Então eles baixam a temperatura com uma rapidez muito grande e formam cristais de gelo e formam um vácuo e tiram toda a água do produto. O alimento liofilizado é o alimento, vamos dizer, do barco do Almir Klink ou do rapazinho que vai até a Lua ou coisa parecida, ou fica na estação lá em cima. Que depois ele desidratado ele volta ao natural. E o mais curioso é que é a mesma coisa da farinha de mandioca, porque a farinha de mandioca, por pressão e por temperatura, você desidrata ela absolutamente. Então, o alimento mais moderno, ele tem uma tecnologia semelhante à tecnologia desse produto que o Maranhão cita aí, que tem de 8 a 10 mil anos de plantio e provavelmente de tecnologia. Do ponto de vista gastronômico, a desidratação da mandioca é tão grande que qual é a ciência de uma farofa? Se você colocar uma gota de manteiga, ou uma gota de dendê, ou uma gota de qualquer coisa,
numa panela, todos os grãos da mandioca vão dividir irmãmente aquilo, com uma rapidez impressionante. Ou seja, uma colherzinha de café com 1 quilo de mandioca, dali a 1 minuto você tem um pouquinho de manteiga para cada grão, democrática e socialmente dividido ali. Então isso que dá rapidez nisso, quer dizer. E dá também a característica de conservação, por ser tão desidratado, ela é uma conserva de qualquer alimento, na forma de paçoca ou na forma de virados, né? Que é uma coisa mais do Sudeste do que do Nordeste, que é uma forma de conservação que a mandioca também tem e que foi, o Maranhão com certeza pode explanar sobre isso, uma garantia, inclusive, de sobrevivência das primeiras populações portuguesas no Brasil. É verdade. Não, e esse negócio da conservação, inclusive, você ter você poder planejar sua vida alimentar por ter beijus e farinha que não estragam nunca, ou muito rara, demora ano para se estragar, né? Tem tudo a ver, inclusive, com a maneira como você se relaciona com um trabalho tecnológico que muda a natureza mesma da sociedade indígena. No caso, vou citar um exemplo, por exemplo, os Tupinambá, que a gente conhece melhor. Eles chegaram por volta do ano 1000 aqui na região de Ubatuba. E eles ainda eram caçadores-coletores, nômades, e estavam num processo de começo da transição para o uso da agricultura, para o uso uma vida sedentária e tal. Na verdade, o que acontece é o seguinte: eles, como caçadores-coletores, chegaram num lugar paradisíaco. Você imagina Ubatuba no ano 1000, né? Quer dizer, aquela serra com um monte de pacatatu, cutia, fruta, maracujá, caju, aquele monte de coisa para comer, colada num litoral cheio de marisco, de ostra, a tal ponto que eles, os índios anteriores aos Tupinambá, constituíram a civilização do Sambaqui, né? Quer dizer, todos os restos arqueológicos preservados dentro de montanhas e conchas conchas de frutos do mar, etc, né? Então o cara não precisava nem se levantar, ele estendia a mão, pegava um marisco, estendia outra mão, pegava um caju, que é baixo, né? Um cajueiro. Quer dizer, não precisava aparentemente se preocupar em fazer essa tranqueira de cavar, arranjar uma raiz lá no fundo, aprender que tem que tirar a casca, tem que aprender a descascar, tem que desenvolver um instrumento, uma faca de pedra e tal. Daí o avô dele comeu aquilo de qualquer jeito e morreu envenenado, porque a mandioca braba, se você não tira o veneno, ela mata. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que inventar um ralador, um progresso tecnológico, um ralador. Muito bem. Aí tem uma massa ralada da mandioca. Aí ele inventa o tipiti, minha gente, que é uma tecnologia elaboradíssima. É um tubo feito de alavancas de palha que você, ao contrair as extremidades do tubo, as alavancas de palha espremem a massa e tiram todo o ácido cianídrico venenoso. Entendeu? E aí ele ainda, claro, tem que ter cerâmica, né? Tem que ter um aperfeiçoamento tecnológico, tem que ter cerâmica para poder fazer o beiju e a farinha. E cerâmica boa, porque tem que ser larga, né, o suficiente para dar certo, como a gente vê nessas filmagens que fazem aí com os índios que fazem seus beijus, sua mandioca. Em compensação, aquela trabalheira toda, essa transformação tecnológica que ele engendrou, lhe dá um outro status, né? Quer dizer, na verdade, ele passa a ser um agricultor e a ter uma alimentação mais planejada. Ele não precisa correr atrás, quando lhe falta a caça, ele tem lá o beiju guardado, né? Então, é uma coisa impressionante como a mandioca está completamente vinculada à evolução social das tribos indígenas brasileiras. Eu fiquei sabendo que tem uma mandioca que ela é venenosa e aquela tem uma comida também típica do Pará que quando a pessoa toma, fazer uma sopa e ela deixa os lábios, a boca assim, ela formiga. É mandioca também? Não, aí é uma outra erva chamada jambu. É uma ervinha que ela tem uma propriedade tóxica que dá uma espécie de um baratinho, um pequeno adormecimento. Pequena dormência, lá na cozinha a gente tem. No lábio e na ponta da língua, que é usado em alguns pratos, como no tacacá, por exemplo, né, o jambu. Agora, a mandioca venenosa é toda a mandioca boa para fazer farinha, é a mandioca venenosa.
que a mandioca não venenosa, a mandioca mansa, como alguns chamam, é na verdade aquilo que fora de São Paulo se chama muito mais de macaxeira ou de aipim, né? Exato. Que a gente aqui em São Paulo chama de mandioca, mas lá no Nordeste não, é aipim. Nas casas de farinha antiga, eles tinham um processo parecido, muito parecido com o tipiti, que chamava-se manipoeira. Sim. A manipoeira era uma cama gigante, onde se colocava a palha de coqueiro, forrando toda aquela cama gigante. Era uma coisa assim grande, como isso aqui, forrado com palha. Aquela mandioca ralada, que foi ralada pelos trabalhadores, ela é colocada ali, e depois um burro ou as pessoas iam girando, e aquela prensa ia fechando, e o caldo ia sendo aparado pelas folhas do coqueiro. E aquele caldo lá tinha uns canudos de mamoeiro, da minha época, que o mamoeiro fazia a sangria daquilo lá. E um belo dia meu pai falou assim, menino, e todo menino é teimoso, eu fui muito teimoso, eu tenho cara de teimoso, você não chegue perto dali. Foi só dar esse aviso para eu já tomar a minha primeira bicada aos 6 anos, né? E aí a gente tomava, ninguém morreu, mas todo mundo ficou bêbado e dormiu, né? O que aconteceu com esses meninos? Estão tudo tranquilo. Aí disseram, olha, eles estavam perto da manipoeira. Aí disseram, com certeza tomaram o caldo. Aí leva para o hospital, dá leite, aí começa aquela confusão, né? Por quê? Porque a manipoeira, ela justamente extraía essa parte que você falou, igual o mesmo processo do tipiti. O tipiti é o peso, né? E a manipoeira é o peso da força motriz ou humana ou do animal, que extrai exatamente isso que você perguntou. Agora, é ácido cianídrico. É o ácido cianídrico. Muito comum nas casas de farinha, né? Oi, desculpa. É sobre a pergunta dela. Porque uma comida que tem no Pará, porque o jambu é o que se faz o pato no tucupi e tal, que dá o tremorzinho. Mas tem uma comida no Pará com folha de mandioca, que lá na Bahia, de onde eu sou, no recôncavo só também se faz, que é a maniçoba. Maniçoba. Que a gente pega a maniva, que é a folha da mandioca, que tem veneno também. Exato, e é maravilhoso. E aí faz forte como que... É que aí o processo de extrair o veneno, no caso da maniva, é pelo longa e interminável cocção, né? Às vezes cozinham até... Eu já vi gente que fez durante 6 dias cozinhando. Talvez não seja necessário, mas no mínimo 48 horas, né, de cocção para tirar o veneno, né? Eu tenho muito medo. Eu já compro, inclusive, uma que vem de Belém do Pará para mim no restaurante. E eu já, mesmo assim, eu ainda cozinho umas 20 e tantas horas. Eu fico assustado. Sim, não é? Porque vai que o camarada caboclo lá dormiu e apagou o fogo, ou dormiu e nem ligou o fogo, né? O Maranhão. Então, mandioca da Sony, então eu prefiro Maranhão, não confiar. Eu só vou dizer assim que essa observação dessa baiana simpática é muito especial, porque ela é a Paloma Amado, a filha do Jorge Amado. Ah, você que é Paloma Amado, parabéns. Olha aí. Maravilha o seu livro, nossa, que coisa, que contribuição. E que estará aqui em seguida a vocês falando da obra, da gastronomia na obra do pai dela, do Jorge Amado. Sim, que é muito bom, o seu livro é fantástico, muito bom. Beleza, diga lá, Zusa. Pois é, né? Legal vir trocar uma conversa sobre mandioca, né? Ela está presente em todos os rincões desse país e tem uma série de nomes diferenciados. Por exemplo, a mandioca, em alguns lugares, na verdade, é o líquido da mandioca. Você espreme a massa, aquilo que sobra é a mandioca e você... Isso. E ela é que gera o polvilho, né? Quando ela assenta, você espreme, ela cai numa vasilha. Isso. E quando ela assenta, você tem a tapioca ali, que serve para fazer o beiju, que muitos chamam na verdade, tapioca é o beiju, né? Faz essa confusão. Então, é mandioca isso. E assim, um dos cuidados quando você faz a desmancha, que é o nome dado quando você vai fazer uma farinhada, em muitos lugares, você tem que tomar cuidado com todos os animais, o cachorro, o gato, o porco, porque é beber e certamente se beber uma dose razoável morre. Vai embora. O bezerro, né? Então você espanta tudo. Quando for jogar a monte-poeira fora, você joga em terra para ela... Ninguém pegar. Isso, ela embebe na terra e vai embora, né? Então tem algumas... E tem os vários pratos. Por exemplo, o manoê,
ele que estava Sim. falando aí, mano, é um negócio legal, feito da mandioca pulpa, né? Fica uma belezura de coisa. A farofa que está presente, o frito em alguns lugares, mas tem a nossa... Aquela lá que chama paçoca, né? Pisada no pilão. Exato. Que agora tá em alta. Em evidência, né? Exatamente, ainda por bem. aí. Então, esse é um comentário. Mas eu tenho uma pergunta que, primeiro, aqui em São Paulo, quando eu era moleque, tinha muita gente que, com o nariz pro lado da farinha, coisa de baiano. De repente, a coisa vem mudando. Lá aparece camarada falando de hoje que é a mãe da alimentação brasileira. O que foi que mudou aí nessa conversa? Porque eu, desde pequeno, sei disso, que é a mãe da alimentação brasileira. Mas essa gente torcia o focinzinho, né? E agora o contrário, tá aparecendo aí todo mundo se alvorando de dizer o que mudou nessa história. Não, mas veja só, é uma coisa histórica mesmo. Na verdade, os nossos índios aqui da região do Planalto chamado Planalto Paulista, depois chegaram os portugueses, eles usavam a mandioca, sem dúvida, mas também usavam milho. É uma coisa que é diferente, por exemplo, de certas regiões do Nordeste, onde o milho é raramente utilizado, muito mais a mandioca. Aqui usava bastante o milho, inclusive aqui no sul, né, os indígenas da região sul, usavam mais milho do que mandioca. E então o que acontece é que quando o português chegou, ele aprendeu a comer tanto a farinha de mandioca quanto o milho, sempre a mesma coisa. O que houve foi o seguinte: a partir de um certo momento, que eu não sei dizer quando, mas provavelmente é por volta do meados do século XIX, a farinha de milho tornou-se mais popular em São Paulo do que a farinha de mandioca, entendeu? O único lugar onde as duas aparecem juntas é no cuscuz paulista, que é um dos seus pratos mais tradicionais, né? Aí que você mistura a farinha de mandioca com a farinha de milho, no cuscuz mais antigo, tradicional. E o que acontece é o seguinte, é que, na verdade, provavelmente, deve ter surgido um certo preconceito lá por volta de quando começou a grande imigração. Processo de migração, e dos italianos que também já usavam assimilar polenta, né? Talvez. Exatamente, os italianos, por exemplo, só usavam milho. Milho. Porque a coisa mais parecida com a polenta italiana é a polenta de milho. A região do Vale do Paraíba. Exatamente, é o angu do índio. O angu do índio. Chama polenta, mas é uma coisa. É angu. É o angu. Agora, o caso é o seguinte, é que então, quando chegou aquela grande imigração nordestina nos anos 1950, 60, o nordestino chega querendo a farinha de mandioca, não quer de milho, né? E então surge ali um pequeno choque cultural, tal, de alguns paulistas. Não, mandioca é coisa de baiano e eu quero de milho. Mas isso não tem a menor importância, porque rapidamente, na medida em que a gastronomia continua evoluindo, todo mundo percebe a virtude, né, da farinha de mandioca. E não que a de milho também não seja ótima, né? Mas, de qualquer forma, a farinha de mandioca você encontra hoje em qualquer lugar do Brasil, da cidade de São Paulo, qualquer botequim, qualquer restaurante. E ainda por um preço bem acessível, né? Exatamente, essa outra Ao passo que outras farinhas, talvez, no caso, as de milho, você tem essas importadas, e a nossa, no máximo, importada vem de Belém ou do Ceará, ou da Bahia. Aí começa aquela história, melhor da Bahia, melhor é do Paraná, e realmente tem algumas diferenças, né? A gente sente, a terra faz com que elas tragam nuances, diferenças, né? Eu lembro, você estava falando da maniçoba, eu lembro que eu fui ao lançamento do livro da Dona Cano, lá na Praia do Forte, e quem é louco de discutir com a Dona Cano, ela disse que a maniçoba era de lá, eu disse, então é. E não tinha Google, né, nem Facebook, para a Dona Cano ficar falando com pessoas do outro lado. Coisa, na verdade, o cacau é da Amazônia, mas a grande produção de cacau é da Bahia, né, do sul da Bahia, da região de Ilhéus, etc. Né? Até isso. Mas... São mistérios que a gente tem mais que aproveitar e desfrutar, não é verdade? Exatamente. Boa tarde, meu nome é José e está difícil eu me concentrar nas explicações porque são profundamente interessantes e no trabalho do mestre aí atrás com esse aroma que então estou me dividindo para tentar. Mas a proposta é essa, entendeu? A gente sai confuso e feliz. Exatamente. E por falar em confusão ou no que pode causar o assunto, vamos dizer assim, eu me lembro que um dos derivados que surgiu no mercado recentemente, fruto da mandioca,
É um produto, é um aguardente que os japoneses estão produzindo, que eles chamam, se eu não me engano, de shochu. Shochu, né? É muito suave, é muito interessante. Eu não sei se eles combinam com algum outro produto, mas é uma das possibilidades. Eu gostaria de saber se existem também, nos locais de origem da mandioca, do uso mais tradicionalmente, produtos alcoólicos, derivados, alguns espirituosos. E outra questão também é que existem estudos que afirmam que a mandioca Tá no máximo aqui? tem propriedades que podem proteger, principalmente as mulheres, se não me engano, do câncer, alguns tipos de câncer. E nesse sentido, esse ingrediente, esse componente venenoso que ela possui, em cima disso tem sido feito algum tipo de pesquisa para a utilização desses componentes para cura, como por exemplo se faz a partir do veneno da cobra e certas plantas que têm esses ingredientes, esses componentes, princípios ativos? Bem, quanto à coisa da aguardente, né, ou da bebida alcoólica de mandioca, algumas tribos, embora hoje sejam minoritárias, ainda fazem o cauim, né, que é a fermentação, a simples fermentação da mandioca, né? Normalmente ela é mascada para pegar o fermento natural da saliva. E eu não sei porque que as velhas que mascam, mas enfim, tradições, né? Mas para não ficar boa tem que ser velha que masca. As velhas mascam e deixam lá fermentando, depois aquilo, né, faz uma fermentação alcoólica e dá uma bebida ali, que não é muito alcoólica e tal, mas que uma coisa é verdade, quando eles tomam cauim em algumas tribos, eles dançam às vezes 36 a 48 horas seguidas. Está explicado, né? Quer dizer, realmente, você dançar 36 a 48, o teor alcoólico pode não ser bom, mas deve ter umas outras coisas lá que dão uma energia, que é uma coisa impressionante. Agora, do cauim, depois que chegaram os brancos, que chegou o alambique, que eles não conheciam, né? Passaram a conhecer o alambique, eles passaram a tentar destilar o cauim. Não dá muito certo sozinho, mas destilando o cauim junto com uma parte de caldo de cana, se obtém uma aguardente chamada tiquira. Ah, é. Não é? Tomou, no Maranhão. Tomou, no... caiu imediatamente. Ela é lilás, você deve ver tudo lilás depois. Eu não me arrisco muito. Ela é, assim, ligeiramente azulada, eles chamam de azulinha. Mas é um teor alcoólico espantoso. Não sei quanto, mas seguramente de 60 para 70. Esse deve curar qualquer quase coisa. Quase um absinto, né? Exatamente. Enquanto o povo se vangloriava com absinto, a gente já tinha um absinto selvagem aqui, ninguém, né? E barato, diga-se de passagem. Então é isso, quer dizer, a tiquira até hoje é produzida, inclusive industrialmente, lá no Maranhão, no Piauí, um pouco no Pará. Mas o caso é o seguinte, quanto à sua pergunta do princípio ativo da mandioca brava ser usado para pesquisas de câncer, eu lamento não estar informado. Você está sabendo disso? Eu não estou informado dessa pesquisa científica, mas acho plausível, porque é evidente que a concentração de elementos desse veneno da mandioca deve dar ali uma possibilidade de recursos químicos para a farmácia muito grande, né?